paz de Jesus esteja conosco. É sempre motivo de muita alegria estarmos reunidos em nome do Senhor. Então falaremos hoje um pouco sobre a felicidade, buscando analisá-la dentro desse aspecto de filosofia para as nossas vidas, de religiosidade, na medida em que entramos em comunhão com as verdades divinas, e também analisando dentro de um aspecto científico, no sentido de que o que a felicidade proporciona no nosso organismo. Então, se nós formos ao livro dos Espíritos, a felicidade foi um tema de preocupação do codificador. E aí ele fez a seguinte pergunta: se poderia o homem gozar, usufruir da felicidade completa aqui na Terra? E os Espíritos responderam que não. Esta felicidade imaculada, sem mescla, sem nenhuma manchinha, naquele dia, e meses, semanas e anos, aonde nós viveríamos num estado completo de felicidade, sem a mais absoluta perturbação, ela não existe ainda para nós. Então, é muito importante a pergunta e é muito interessante a resposta, porque vai nos trazendo um norte de que nós poderemos ser felizes, apesar de. Porque todas as vezes que nós buscamos a felicidade absolutamente sem mescla, nós acabamos nos infantilizando, porque nós estaremos como a criança, o aluno, que é super feliz porque não tem aula, é super feliz porque tem um feriadão. Mas e depois do feriadão? E depois do domingo? Vem a segunda. E a doutrina nos traz uma proposta de ser tão feliz na segunda, como eu sou no domingo, como eu sou no sábado, e assim por diante. Então vejamos, nós vamos encontrar muitos irmãos que vivem momentos de euforia, mas não de felicidade. Estão eufóricos na sexta-feira à tarde, com o happy hour, e quando chega na segunda-feira de manhã, estão deprimidos, porque têm que ir trabalhar. Então vejamos como a nossa concepção de felicidade, ela é um pouco deturpada. E se eu não entendo efetivamente o que é felicidade, eu estarei me candidatando a ser infeliz. Eu estarei me candidatando a, de segunda a segunda, ser uma pessoa que está sempre numa situação de lamentação, de reclamação, como, sem ver, sem conseguir enxergar o milagre e a beleza da vida na qual todos nós estamos inseridos. Então responderam os imortais: não, por isso que a vida lhe foi dada como prova ou expiação, depende da condição que nós temos. Vimos recentemente com o nosso irmão Jorge Elahá que todos nós na nossa caminhada vamos ter estas nuances de provação, de expiação e de missão, cada um em uma intensidade, de acordo com as nossas necessidades. Dele, porém, de nós homens, depende a suavização dos nossos males e o ser feliz tanto quanto seja possível aqui na Terra. Então vejamos que nós já vamos tendo um norte. Eu não serei 100% feliz no sentido de que eu não terei absolutamente nenhuma preocupação, absolutamente nenhum contratempo, absolutamente nenhuma dificuldade, nenhum problema a ser enfrentado. Entretanto,
eu poderei ser feliz tanto quanto possível a minha condição me permita. E vejamos, meus irmãos, que a felicidade, ela na verdade é este caminhar. Todos nós temos um objetivo, aquilo que Joana de Ângeles vai chamar do sentido existencial. Nós precisamos encontrar esse sentido para as nossas vidas, que será o motivo pelo qual todos nós nos levantamos todos os dias. Agora, encontrando esse objetivo, a felicidade será justamente esse caminhar, essa estrada que vai nos levar até esse objetivo que cada um de nós elegeu. Na pergunta 921, Kardec retoma: concebe-se que o homem será feliz na Terra quando a humanidade estiver transformada. Então, isso é um fato. Quanto mais evoluídos, mais virtuosos, mais solidários todos nós formos, todos nós seremos muito mais felizes. Então, se eu moro num bairro, se eu moro em uma cidade aonde a verdadeira fraternidade impera entre as pessoas, imaginemos um trânsito aonde nós nos respeitemos. Imaginemos uma cidade onde todos respeitemos uma fila, um hospital, para que não se faça barulho, aonde nós respeitemos um ambiente, por exemplo, onde se cultiva o silêncio, como por exemplo uma biblioteca, né? Tão raros nos nossos dias. Imaginemos um ambiente onde então nós somos capazes de, em ali estando, não pensarmos só em nós, mas já temos condição de pensar no bem-estar do outro. Se eu estou atrapalhando, se eu estou sendo barulhenta, porque vejamos que hoje nós temos uma dificuldade imensa com o uso dos nossos aparelhos tecnológicos. Hoje em dia não se usa mais o celular só para si, né? Fiz uma viagem recentemente a São Paulo e fiquei impressionada como as pessoas foram todo o percurso usando seus celulares, e era noite. Então na minha cabeça eles iam dormir, não é? Mas as pessoas não dormem, ficam ali a noite inteira naquele áudio, naquele som, sem se preocupar. Puxa vida, será que quem está do meu lado não precisa dormir porque amanhã tem um compromisso? Então vejamos, quando nós estivermos nesse tipo de sociedade, aonde estaremos respeitando a meritocracia, aonde ela imperar, aonde eu estarei dentro de uma empresa não desejando puxar o tapete do outro, querer o cargo do outro, porque muitas vezes nós queremos o cargo, mas não queremos os encargos. Então, quanto melhor for essa sociedade, obviamente, muito mais felizes nós somos. Então, Kardec parte dessa premissa para perguntar: mas enquanto nós não chegamos nesta sociedade ideal, tão sonhada, tão almejada por todos nós, poderá conseguir uma felicidade relativa? Então tá bom, eu não vou ter 100% hoje, 11 de setembro, mas eu consigo quanto na minha vida? E a resposta, meus irmãos, é muito bacana, porque os espíritos responderam assim: o homem é quase sempre o obreiro da sua própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, a muitos males se forrará, se protegerá e proporcionará a si mesmo a felicidade tão grande quanto comporte a sua existência grosseira. Então vejamos, se nós formos fazer uma enquete aqui no centro de Jaguapitã, é muito provável que, se perguntar para as pessoas se elas são felizes plenamente, talvez muitos vão dizer que não. E se nós fizéssemos uma seguinte pergunta: mas você não é feliz por quê? Quantos por cento que vocês acreditam que estaria respondendo que não é feliz e
responsabilizando alguém por essa infelicidade. Eu não sou feliz por causa do meu marido. Eu não sou feliz por causa da minha esposa. Eu não sou feliz por causa do meu chefe. Eu não sou feliz porque eu não tenho iPhone ou alguma coisa. Eu não sou feliz porque eu nunca fiz uma viagem. Eu não sou feliz porque eu não tenho o cabelo que eu gostaria, porque eu não tenho... Então vejamos, quantas as pessoas estariam respondendo e quantas delas diriam para nós: olha, eu não sou 100% feliz, ou não sou tão feliz quanto eu poderia, por minha responsabilidade. Então, a resposta, ela projeta para nós uma indicação de que nós precisamos voltar o nosso olhar para nós. Porque se eu sou um obreiro, se eu sou aquele que trabalho para a minha infelicidade, então a responsabilidade não está no outro, ela está em mim. Então eu não sou 100% feliz, ou não sou feliz tanto quanto eu poderia, não mais nós poderemos estar responsabilizando os outros depois de passar os olhos pela questão 921. Nós precisaremos nos perguntar, porque essa resposta não é para o outro, é para nós mesmos. Por que de fato eu não sou feliz tanto quanto eu já poderia? O que me falta? O que eu tenho que eu não estou enxergando? Ou o que eu estou desejando que no fundo eu não preciso? Então vamos tentar responder essas perguntas. Se gradativamente, tem uma notinha lá na questão 921, remontarmos à origem daquilo que chamamos de desgraças, de desdita, de problemas terrenas, veremos que, na maioria dos casos, elas são a consequência de um primeiro afastamento do caminho reto. Depois do primeiro, quantos vêm? Então, o que é esse primeiro afastamento? É a primeira mentira que eu me permito contar. É a primeira calúnia que eu projeto sobre a honra de alguém. É a primeira mentirinha, ainda que as pessoas dizem: não, mas isso é uma mentirinha branca, não tem nenhum problema. Mas que de mentira em mentira chega uma hora que nós nem sabemos mais o que é verdade. É o primeiro copo, é o primeiro cigarro, é o primeiro baseado, é a primeira pedra de crack. E dali, meus irmãos, eu vou em uma consequência. De consequência em consequência, nos fala a nota de Kardec. Então, eu tenho aqui a lei de Deus que eu estou caminhando. Estou ali no caminho reto. Naquilo que Paulo de Tarso chama do bom combate. Chega em um dado momento, eu me afasto, por algum motivo. Aquilo que Camilo, mentor espiritual de José Raul Teixeira, vai chamar de licenças morais. Eu vou me permitindo, só uma vez. Sabe a história daquela pessoa que está de dieta? Vocês devem conhecer, Pelo menos já ouviram falar em algum momento. Então a pessoa está de dieta, fez ali um projeto de melhorar, o colesterol ruim está muito alto, o bom está muito baixo, e aí a pessoa, normalmente isso acontece dia 31, 30 de dezembro, então nós temos todo um projeto para o ano que vem, não é? É uma pena que ele dura do Natal até o Ano Novo, quando ele deveria durar do Ano Novo até o Natal. Mas muito bem. E aí nós então começamos ali naquele ideal de nos alimentarmos corretamente. Mas em dado momento a gente diz assim: só hoje não vai ter problema, não é? E do só hoje e só hoje, isso vira algo para sempre. E daqui a pouco todo aquele nosso ideal, nós nem nos lembramos mais. E isso acontece em quantos outros aspectos das nossas vidas? Eu estou falando de um aspecto que deveria nos interessar muito, porque é aquilo que os espíritos chamam da obsessão do garfo nervoso.
Quantos irmãos não têm partido da vida física por conta dos excessos de alimentação? Quantos de nós não temos prejudicado esse vaso, esse templo que acolhe o nosso espírito pelos excessos de toda a ordem? Então, depois que nós desviamos desse primeiro caminho, o resto, meus irmãos, é uma consequência. Porque do tabaco, quanto tempo depois nós vamos levar para quitar esse problema? Quantas encarnações talvez eu não vá ter com problemas, com as renites da vida, não é? Com as alergias, com as pneumonias e todas as ias. E a gente olha aquela criança que já nasceu com problema respiratório, a gente fica vendo, mas como que Deus permite isso? Primeiro afastamento do caminho reto. E esse primeiro afastamento custa caro para nós. Então, se eu estou no caminho reto, nós precisamos compreender que aí está uma verdadeira felicidade. Lá no capítulo 5 do Evangelho, tem dois itens que eu não me recordo o nome exatamente, mas onde ele vai mostrar exatamente assim, o que é aquilo que é o sofrimento real, um problema, e que nós achamos que não é. Não me lembro se é a desgraça real, que é o título, e outros aspectos que a gente acha, nossa, o que é o problema? E ali está a nossa remissão, ali está a nossa missão, ali está a nossa expiação. Estou devolvendo para a vida aquilo que dela injustamente um dia eu tirei. Então a doutrina nos ajuda a projetar um olhar na vida, notadamente na nossa, de uma forma completamente diferente. E Joana de Ângeles traz no livro Atitudes Renovadas um conceito de felicidade que me chamou muito, me tocou muito, porque nós não vemos felicidade sobre esse ângulo. Então diz ela assim: podemos considerar felicidade como resultado de pensamentos corretos. Olha que maravilha! E não custa nada, não é? Baratinho para nós. Ter pensamentos corretos é felicidade. E nós ficamos buscando a felicidade em tantos outros aspectos da vida, e a grande maioria deles materiais. Mas quando eu estou com o pensamento reto, a quantos problemas eu estou me protegendo? Quantas perturbações eu evito no pensamento reto? Quantos males eu deixo de causar para os outros e deixo de causar para mim, na medida em que eu terei que resgatá-los? Então, aquele ditado popular, né, que cabeça vazia é a oficina do mal, e é mesmo. Porque quando eu estou com pensamentos corretos, nós estamos efetivamente no bom combate, no cumprimento dos nossos deveres, dando conta da nossa administração, que todos nós amanhã seremos chamados a dar conta. Então, prossegue a benfeitora: resultado de pensamentos corretos, de atos e sentimentos enobrecedores. Então, todas as vezes que eu estou me esforçando a ter um pensamento, a desenvolver uma virtude, a realmente ter um comportamento e um pensamento nobre, isso é motivo de felicidade para nós. Porque nós somos espíritos que já desviamos da lei de Deus. E desviamos tanto, e Deus é tão misericordioso, que nos deu esquecimento do passado. Ainda ontem discutimos isso no grupo de estudo, aonde às vezes as pessoas falam assim: mas eu queria tanto me lembrar o que eu fiz na outra encarnação, queria tanto saber o que eu fui. Não sabe o que está falando.
sem sombras de dúvida. E se soubesse, não pediria um negócio desse. Porque o mais importante não desapareceu de nós, são as aptidões. Eu posso não saber objetivamente quem eu fui e o que eu fiz, mas pelas minhas aptidões eu vou tendo uma noção. O Livro dos Espíritos diz assim: analisa o primeiro pensamento que passa pela sua cabeça em qualquer situação. É um pensamento de interesse material, pessoal? Precisa trabalhar essa questão. É um pensamento de pensar em si primeiro e não pensar no outro? Precisa trabalhar essa questão. É um pensamento de, não, eu não posso levar nenhuma desvantagem, nenhum prejuízo, ainda que há prejuízo do outro? Então eu preciso trabalhar essa questão da criatividade, percebe? Então eu não preciso fazer regressão de memória, e eu não estou dizendo que a regressão de memória não é bom, quando feita adequadamente e por um bom profissional. Eu estou dizendo que simplesmente saber por querer saber não nos acrescenta nada. Muito pelo contrário. Eu vou, e como é que eu volto desse negócio? Com qual carga emocional para poder dar conta depois? Então, ela vem nos dizer: a felicidade é um estado emocional, no qual as questões externas, mesmo quando negativas, não conseguem modificar o sentimento interno de harmonia. Então, meus irmãos, significa dizer que se eu estou em paz comigo, na minha vida, não tem perturbação de alguém que me desequilibra. Isso não quer dizer que eu não possa estar preocupada, isso não quer dizer que eu não possa estar triste, porque ser feliz não é absolutamente não ter nenhuma preocupação. Posso estar preocupada porque faleceu alguém amado do meu coração, posso estar triste porque estou com saudade de alguém, posso estar preocupada porque alguém vai chegar, porque um filho vai fazer uma prova, enfim, isso é da vida. Agora, esta harmonia que nós vamos sendo convidados a desenvolver e a conquistar, porque isso não vai chover lá na nossa porta, não vai ter uma chuvinha de harmonia, embora a chuva seja sempre uma bênção, é uma conquista nossa. Então não adianta dizer assim: eu não sou feliz por causa do meu chefe, porque ele me perturba. Não. Eu me permito me perturbar. Não, mas olha, eu sou infeliz porque meu vizinho, nossa, não tem ninguém. O desequilíbrio dele, eu me permito contagiar. E aí aquilo que a gente chama muitas vezes de ambientes enlouquecedores, aonde um desequilibrado desequilibra. Mas se nós tivéssemos um ponto terminal desse desequilíbrio, nós poderíamos ajudar. Então vejamos quantas vezes nós poderíamos ser o ponto terminal da maledicência, da fofoca, da maldade, de um julgamento precipitado, e equilibradamente ir dando conta das nossas vidas, trabalhando, servindo, amando, orientando, quanto nos seja possível, porque nenhum de nós é tão pobre que não tem nada para oferecer, e não somos tão milionários que não temos nada para receber. Estamos sempre na vida nesse jogo de receber e de dar. Em um dado momento eu estou numa posição diante de alguém de ajudar, vir e preciso ser ajudado. E assim é a vida. Sempre tem alguém que está em melhores condições do que nós em algum aspecto. E sempre tem alguém que está precisando da nossa ajuda e do nosso amor. Então vejamos que é um conceito de felicidade totalmente diferente do eu vou ser feliz o dia que eu tiver
estiver na minha casa, obviamente nós seremos mais felizes. Mas se a casa não chegar, e se eu tenho pelos meus compromissos, seria aquela pessoa que pagarei aluguel até fechar os meus olhos? Serei feliz por isso? Mas e se eu conquistei a minha casa? Mas num dado momento eu terei que entregar para o verdadeiro dono, não é? Porque a vida é assim. A riqueza material, ela vai passando de mãos em mãos até chegar ao verdadeiro dono. O que é legítima propriedade, nos diz o Evangelho? Inteligência, virtude, conhecimento. O resto é da vida. Se eu conseguir honestamente, é muito justo que eu usufrua daquilo. Mas se eu não conseguir honestamente, ou se eu ainda devo, pode ser que eu seja convidada a entregar. Que ideia. Então, se eu depositei na casa, no bem material, toda a minha expectativa de felicidade, indo, como nós ficamos? Meus irmãos, parece que isso é muito simples de nós administrarmos, mas não é. Nós estamos no mês de setembro. Ontem foi o dia mundial do combate de prevenção ao suicídio. Cada 40 segundos, alguém tira a própria vida. Desses, quantos os senhores imaginam que é por questões materiais? Não, são poucos. Então, nós precisamos aprender a lidar com essa propriedade material. Nós ainda temos muitas dificuldades com ela. E a Joana de Ângeles, quando trabalha uma mensagem intitulada A Felicidade Possível, no livro Iluminação Interior, ela diz assim, que é muito natural que eu deseje alguma coisa e que eu faça um esforço para conseguir. E depois que eu consiga, aquilo passa a ser algo natural. Então eu fico sonhando com o carro. Mas o dia que eu tiver o carro, e nesse dia eu vou ser feliz. Muito bem, compramos o carro. E aí nós temos seguro, nós temos pedágio, nós temos combustível, nós temos manutenção, nós temos uma série de coisas. E a gente percebe que, mesmo comprando um carro, a vida continua, os problemas continuam, as preocupações continuam. Então chega um momento que daqui a pouco eu posso estar até assim, deprimido. Porque eu conquistei, mas e aí? Se resumiu no carro? Não, nós vamos para uma próxima conquista. E é muito saudável que isso aconteça, não há problema algum nisso. Querer um carro melhor, desejar uma casa melhor, um conforto, não há problema, meus irmãos. Isso não está proibido. Em lugar nenhum da doutrina espírita está proibido isso. Agora, e também é muito natural que depois de uma conquista, nos lancemos a outra. Entretanto, nós somos espíritos imortais, vivendo uma dimensão material. Então eu não posso projetar apenas as minhas conquistas para a matéria, porque fatalmente chegará um momento onde eu tenho um vazio. Tenho a casa, tenho carro, tenho comida, tenho bebida, eu tenho tudo, tenho roupa, tudo. Mas falta algo. Quantas vezes nós já não ouvimos isso? Se não dissemos isso. Poxa vida, está tudo bem, a família está bem, está tudo bem. Mas está faltando alguma coisa. Por que nos falta alguma coisa? Porque nós não somos seres materiais, somos espirituais. Então eu preciso de um algo mais. Eu preciso de algo que realmente tenha significado na nossa vida. Porque se verdadeira propriedade é aquilo que eu vou levar quando daqui eu partir, conhecimento, inteligência e virtude,
então eu preciso me lançar a essas conquistas. Ao lado, concomitantemente, obviamente, teremos as conquistas materiais, que são ótimas, são saudáveis, não tem problema nenhum. Mas projetar uma vida, projetar um significado de felicidade apenas para isso, é muito pouco para nós, meus irmãos. É muito pouco para nós. Diz ela, da mesma forma, acontecimentos e circunstâncias perturbadores são incapazes de alterar a magnitude da felicidade que sentimos, porque podem ser administrados e conduzidos a resultados edificantes. E aqui nós vamos lembrar lá de nosso lar, do caso do seu Silveira, alguém que o André Luiz vai encontrar, que ele fica muito constrangido, porque ele vai se lembrar que o Silveira era alguém que devia para o seu pai, que teve uma dificuldade financeira, que não conseguiu honrar os seus títulos. E vai até o pai, né, de André Luiz, até a casa dele, e pedir, por favor, não proteste, não decrete a minha falência, enfim. E o pai de André, de coração muito duro, a mãe até intercede, pedindo que ele não faça isso, mas ele faz. E André Luiz vai se lembrar que esteve ao lado do pai. Quando o André Luiz vai conversar com o Silveira, então, encontrando lá em nosso lar, ele vai dizer assim, não, mas eu não fiquei com problema nenhum com seu pai, porque aquela dificuldade que eu passei com a minha família me ajudou muito, mas aquilo foi ótimo. Nós passamos muitas restrições, muitas dificuldades, mas aquilo nos... Então vejamos, como eu enfrento a situação difícil? Aí depende de mim, porque é uma decisão. Eu vou ter que passar 6 meses aí com um orçamento apertadinho. Aí depende de nós. Porque ou eu posso passar 6 meses reclamando, 24 horas por dia, ou eu posso passar 6 meses feliz, sabendo que, como disse Maria de Nazaré, tudo passa. E os 6 meses também vão passar. Então, para o Silveira e a sua família, aquela dificuldade foi ótima, porque eles aprenderam muito. Mas, de quem estava aqui do outro lado da mesa, para o pai do André Luiz e para o próprio André Luiz, ficou aquele constrangimento, porque não agiram com a misericórdia. Então veja, um mesmo acontecimento, para cada parte envolvida, teve um aproveitamento de uma forma. Tudo dependeu do quê? Da maneira como cada um enfrentou. E dos sentimentos pelos quais cada um cultivou, antes, durante e depois da situação difícil. E é isso que ela está falando. Que eu também posso ter os olhos de considerar aquela situação desafiadora como uma bênção, no sentido de me proporcionar um aprendizado, um conhecimento, aprender a renunciar, aprender o valor do sacrifício, do testemunho e tantas outras questões que todos nós aqui, tenho certeza, já passamos, se não estamos vivendo nesse momento. Então isso pode ser motivo de felicidade? Pode, depende de como enfrenta. Entender a situação do outro, suas dificuldades emocionais e seus problemas de relacionamento, especialmente em relação a si mesmo, diz Joana de Ângeles, constitui um modelo de autopreservação de decepções, que é outro problema, é outro empecilho para que a gente seja feliz. Então eu digo assim, não, mas eu estou muito infeliz porque eu estou muito decepcionado com fulano. Mas o que é decepção, meus irmãos? É uma falsa expectativa que eu criei. Porque a pessoa nunca disse para mim que ela era aquilo que eu imaginei que ela fosse. Então eu criei uma expectativa de que tal situação poderia se concretizar, que a pessoa iria corresponder desta maneira e assim sucessivamente. E aí, em não acontecendo, nós nos damos ao luxo de nos decepcionarmos. E nos decepcionando, nós estamos sendo infelizes.
Então, imagine se todo dia eu crio uma expectativa em relação a alguém. E se isso não se concretiza? Todos os dias eu tenho uma frustração, percebe? É por isso que ela diz que é uma autopreservação. Se eu não crio uma expectativa, pronto, eu não estou esperando nada. Se vier, ótimo. E se não vier, ótimo também. Você não cria expectativa nenhuma. Então muitos pais ficam frustrados porque esperam que os filhos reconheçam. Seria muito interessante para os filhos se eles reconhecessem os sacrifícios que os pais fazem por eles. Mas este reconhecimento não poderia ser a condição para eu amá-los. Porque talvez eu receba ou recebi como filho alguém incapaz de fazer este reconhecimento. Então, o que nos explicou muito bem Jesus? Que a árvore boa dá bons frutos, e da árvore má dá maus frutos. Simples assim, explicou o mestre. Então, se o meu filho não é uma boa árvore, mesmo sendo meu filho, mesmo eu o amando, ele não pode dar bons frutos. Por quê? Porque não teve essa conquista, não teve este aprendizado. Se ele fosse grato, seria ótimo para ele. Mas e se ele não aprendeu o valor da gratidão? Então, eu me autopreservo, eu me autoprotejo, na medida em que não fico criando expectativas em relação aos demais. Um outro motivo de causa da nossa infelicidade é a nossa ambição desmedida, não é? É muita ambição. E tem um autor que diz assim, que o problema não é a ambição em si, porque ela é neutra. O problema é quando nós colocamos a ética depois da ambição. Então fica bem complicado. Quando eu coloco a ética na frente, até que não tem tanto problema. Porque eu vou fazer N questionamentos do meu comportamento. Mas quando eu coloco a ética depois da ambição, aí eu entro naquela situação de que os fins justificam os meios. Ainda que seja por uma causa muito nobre, mas tudo se justifica. E aí fica bastante difícil. No livro Caminho, Verdade e Vida, Emmanuel vai fazer a seguinte consideração, meus irmãos. O homem só possui verdadeiramente aquilo que se encontra dentro dele, no conteúdo espiritual da sua vida. Tudo que se relaciona com o exterior, quais sejam criaturas, paisagens e bens transitórios, pertencem a Deus. Então eu não sou dona do meu marido, eu não sou dona da minha mãe, não sou dona do meu filho. Não adianta querer mandar na vida deles no sentido de que quero tomar todas as decisões por eles. Não tem jeito. Porque eles pertencem a Deus. O que de fato me pertence? Virtude, conhecimento e propriedade. Por que os espíritos não colocaram o mal, os vícios, como uma verdadeira propriedade? Porque eles são uma bagagem de mão, se assim podemos nos exprimir. Eu estou levando por um tempo, mas não vou ficar sempre com eles. Porque à medida que eu melhorar, esses vícios vão ficar pelo meio do caminho. E por fim, meus irmãos, analisando essa questão da felicidade e o resultado que ela traz para o nosso corpo, veja como ser feliz é um negócio muito bacana. Então nós temos algo no nosso cérebro chamado neurotransmissores. Os mais famosos é a dopamina e a serotonina. Então, o que são esses neurotransmissores? Eles são moléculas e que têm uma função de, vamos dizer assim, eles são carteiros, entregam correspondências e mensagens. Então, se a Cida fez uma coisa muito bacana, o que esses neurotransmissores fazem no cérebro dela? Um chega para o outro e conta assim: sabe o que a Cida fez? Ela fez um negócio muito bacana, olha, tá planejando aí o mês espírita da 16ª região. E aí esse um conta para o outro que
uma sensação de prazer, de felicidade. Então veja, ser feliz não é algo só filosófico e só religioso. Ele também é ciência, porque ele é físico. Se nós estamos, por exemplo, com pouco desses neurotransmissores, nós temos problemas depressivos. Na falta deles, nós podemos ter, por exemplo, Parkinson. Nós temos dificuldades quando faltam essas questões ou quando temos alguma dificuldade nelas. Então, é por isso que eu tenho aquela sensação de bem-estar, de leveza, quando eu faço bem. Porque no meu cérebro tem uma molécula apontando para outra, que conta para outra, que conta para outra, do bem que nós fizemos. E isso vai gerar o prazer, o bem-estar. A gente só não voa porque não dá para voar ainda, mas se pudesse levitar, levitava. Há outro giro. Se eu estou fazendo uma fofoca da vida de alguém, encontro ali com alguém e estou ali, né? Se o espírita não faz fofoca, troca impressões, não é? Estou ali trocando impressões sobre a vida de alguém. Como nós estamos ao final dessa conversa? Cada um vai para um lado. Como é que nós estamos ao final dela? Péssimas. Estou sentindo muito mal. Acabei de ouvir o Evangelho, estou com aquele ideal, não é? Nossa, ser uma pessoa melhor, assim por diante. Ou sair da minha reunião do meu trabalho mediúnico, toda aquela leveza. Cheguei no corredor da casa espírita. Já encontro com alguém, já faço ali uma extraordinária e já falo mal da vida de alguém. Percebe? Esse neurotransmissor, qual é o bem que ele tem para apontar para o outro, para nos dar a sensação de prazer? Nem. Então é por isso que quando nós estamos num processo de maledicência, nós nos sentimos pesados, sentimos mal. Então eu estou descarregando no meu cérebro, no meu corpo físico, substâncias ruins. E aí a gente se sente mal. Ao passo que se eu vou na casa espírita, ou se eu estou lá na minha família, e aquele dia que eu fiz ali aquele almoço, porque receber dá trabalho, não é? Se eu recebo alguém na minha casa, eu tenho um trabalho antes, durante e depois. Mas é tão bom receber. É tão prazeroso servir alguém, fazer uma refeição para alguém, transformar as nossas refeições, não é? Primeiro que já é raro hoje todo mundo estar à mesa. Mas em estando à mesa, que bacana que é. Confraternização. Então, quando a pessoa vai embora, apesar do trabalho, que nós vamos ter, obviamente, depois, mas nós estamos bem, estamos felizes. Porque conversamos, porque trocamos energia, e porque esses neurotransmissores estão contando um para o outro, levando essa mensagem. Olha que bacana que você fez. Você fez um jantar, você fez um almoço, você fez um café da tarde, você chamou um amigo, ou deu um telefonema. Enfim, coisas simples, meus irmãos, que nós poderíamos fazer. Porque a felicidade será este caminho que nós vamos trilhando. Não vai ser um dia espetacular na nossa vida, aonde nós faremos grandes. Não. Será as pequenas conquistas, pequenas, grandes conquistas. Porque só Deus sabe a que custo que nós estamos, né, edificando tudo isso na nossa atividade. Então, meus irmãos, pensemos. Analisemos. Quando Jesus disse que a felicidade não era desse mundo, referindo-se ao Eclesiastes, Jesus ele não estava fazendo uma condenação, chancelando a nossa desdita. Jesus estava nos convidando a perceber que, de momento, não tem como ter aquela felicidade plena, até porque nós não fizemos ainda por merecer. Mas que todos nós já poderíamos ter uma felicidade possível, dentro daquilo que o planeta Terra nos oferece, dentro das nossas vidas, florescer no jardim que estamos plantados. Todos nós poderemos florescer. E a doutrina espírita, o Evangelho de Jesus, será este roteiro, este código de moral universal que nos fala a introdução do Evangelho, um código universal
de bem proceder, aonde vai nos instrumentalizar para vivermos bem conosco, com o próximo e com Deus. Muito obrigada, meus irmãos, que Jesus nos abençoe a todos.